Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao canal. E hoje vamos falar sobre ficção científica e faroeste. Vamos falar sobre o filme Avatar, O Caminho da Água, ou Avatar 2. Tá? Mas antes, gostaria de dar um recadinho. Lembrem-se, primeiro, deixa o like. Segundo, faça o comentário. Terceiro, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal, ok? Então, posso pedir esse pequeno favor para vocês? Vamos falar sobre Avatar. Avatar é um filme belíssimo. Visualmente é um filme belíssimo. Com certeza vai ganhar aí todos os Oscars esses Oscars mais técnicos, né? Da imagem, essas coisas todas. Com certeza vai levar tudo. Tá? Muito provavelmente vai levar tudo. Inclusive houve um alto custo de desenvolvimento de tecnologias novas, né, que apesar das pessoas estarem colocando lá, mas por causa desse custo o filme não vai se pagar, provavelmente vai se pagar sim pelo que a gente está vendo da bilheteria, mas como o filme desenvolveu muitas novas tecnologias, essas tecnologias se pagam também com outros filmes, porque elas vão ser utilizadas pelo estúdio em diversos outros filmes. E Avatar é um filme de ficção científica. É um filme que se passa em outro mundo, em outro planeta, com uma outra biologia e tudo mais. Só que essa parte da biologia e da exoantropologia e da xenobiologia de Avatar, nós vamos ter um vídeo 2 aqui sobre Avatar. Tá? Então, quem estiver interessado nessa discussão mais técnica, né, mais científica sobre Avatar, depois que assistir este vídeo, que vai ser o primeiro a ser lançado, assista o segundo, eles vão ser lançados um num dia, outro no outro dia. Assista o segundo vídeo, que aí sim vai ter a discussão sobre xenobiologia e exoantropologia em Avatar. Vocês vão lá, assistam esses dois vídeos, tá? Assistir esse primeiro e depois o outro, porque nós vamos, então, com esses dois vídeos, fazer aqui o nosso estudo sobre o Avatar. Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre Avatar como um faroeste de sci-fi, um faroeste de ficção científica. Por quê? Bom, primeiro, para quem conhece faroeste e conhece ficção científica, o fato desses dois gêneros que parecem tão distantes, já que um é um gênero futurista e o outro fala sobre a conquista do oeste norte-americano no século XIX, né? Então, a primeira coisa que imaginamos são dois gêneros completamente distantes. Não são. Por quê? Né? Não são. Porque o ideal de conquista do Velho Oeste, tá? A mística da conquista do Velho Oeste, ela está impregnada na formação da mentalidade do norte-americano, inclusive dos escritores de ficção científica norte-americana, e também de outros países, porque mesmo a maioria dos escritores de ficção científica de outros lugares do mundo partem sempre de uma leitura da ficção científica norte-americana, que é o lugar que mais produz ficção científica no mundo. Então, se você gosta de ficção científica, você tenha nascido no Brasil, no Peru, na China, na Arábia Saudita, na Rússia, na França ou na Inglaterra, provavelmente você leu ficção científica norte-americana em algum momento. Então, as ideias da ficção científica norte-americana, elas vão passar para você enquanto escritor roteirista também. E a ideia do Oeste é muito forte na ficção científica. Qual é a ideia do Oeste? A ideia da expansão, que tem muito a ver com a expansão do homem no cosmos. Tá? E muitas vezes essa ideia é pega e trabalhada na ficção científica. Neste caso do Avatar, também o é. E neste caso de uma forma até diferente do que nós estamos acostumados a presenciar, porque geralmente nós vemos nos filmes de ficção científica o alienígena, vindo daquele tópico da Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, é o alienígena como um invasor. E em Avatar, nós, digamos assim, os humanos, somos os invasores de um outro mundo. E isso reflete também, né, essa mítica do Velho Oeste, quando é o homem branco que invade a terra que até então era dos nativos americanos.
Tá? Então ali tem muito dessa mítica do Velho Oeste. Olha, e eu recomendo, infelizmente não está disponível aqui no Brasil agora, mas eu espero que alguma editora venha lançar, porque é uma das obras que eu considero seminais para entender o Velho Oeste, né? Que é uma das obras, que é os quadrinhos conhecido que foram lançados no Brasil como Epopeia Tree pela Ebal. A Record depois lançou como História do Oeste, que deveria ser, que é o nome, o melhor nome mesmo. E espero que agora que alguma editora aí no Catarse venha lançar, né? Eu acho que é uma das séries de faroeste, são 75 números, que são indispensáveis da gente ler, porque é um quadrinho que traz, né? E para quem? E para livro, né? É indispensável, né? O livro As Margens do Rio Eu Sentei e Chorei, que é um livro que conta a história do Velho Oeste norte-americano pela ótica dos indígenas. Tá? Também é um livro que é indispensável para entender essa expansão para o oeste. Tá? Então, vamos lá. Por que Avatar é um filme de faroeste? Eu vou começar comentando uma cena, que está logo no começo, então não vai atrapalhar vocês. E depois eu vou fazer comentários gerais sobre isso. Logo de início do filme, nós temos uma cena, né? Os humanos chegaram, tá? Esses humanos chegaram e eles, entre outras, fizeram bases militares, etc. Entre outras coisas, eles fazem uma ferrovia e tem um trem passando. E os Na'vi, que são os alienígenas dali, né? Comandados por um Na'vi que, na verdade, é um homem branco, né? Assim, vamos lá, pegando essa mítica do faroeste, tá bom? Ou seja, um humano, tá? E não um alienígena, tá? Eles atacam esse trem. Gente, aquele ataque ao trem, se você pegar qualquer filme de faroeste no qual nativos americanos, né, os povos originários dos Estados Unidos, empreendem um ataque a uma ferrovia, né? Ou se você pegar um quadrinho, seja do Mágico Vento, seja do Tex, seja História do Oeste, seja Ken Parker, aonde está retratado um ataque a uma ferrovia, você vai ver que aquilo é puro faroeste, né? Puro faroeste. Ele literalmente reconta, né, dentro do ícone da ficção científica, um ataque a um trem realizado pelos nativos-americanos contra um trem do homem branco que está atravessando o seu território. Né? Então, a forma com que eles chegam com aqueles animais, né, montados naqueles animais, é a mesma forma com que os índios da pradaria norte-americana, principalmente os Dakota, também conhecidos como Sioux, empreendiam os ataques aos trens ao longo da pradaria. Tá? Aí eles fazem com que o trem caia, aí o ataque em torno do trem, depois o saque dos rifles, né? Que você pega os rifles e é distribuído entre os guerreiros, até o fato de dois guerreiros, que eu não vou falar quem eram, porque isso é importante para a trama, que estariam de vigia, que geralmente se mantinha, né, os vigias, deixarem a vigilância para poderem ir participar do saque é muito dessa mítica dos povos nativos, porque participar daquele empreendimento de ir lá pegar a sua arma durante a batalha, né, é algo muito era algo muito do espírito guerreiro desses povos. Você não podia ficar só de vigia e não participar. Por exemplo, do butim, né, de pegar, né? Esse negócio de você gastar um tempo enorme pegando o saque para poder levar embora é algo muito que a gente vê nos quadrinhos, nos filmes, etc., de faroeste, né? Porque faz parte da maneira que você faz guerra. Essa guerra de guerrilha empreendida pelos navios contra, né, os humanos, ela vem muito também dos povos indígenas. Por quê? Porque não dá para você empreender o que, em teoria militar, a gente chama de guerra simétrica. O que é guerra simétrica? Guerra simétrica é quando você tem duas potências que têm iguais condições de batalhar. Por exemplo, se você pega a Segunda Guerra Mundial, ela é uma guerra simétrica. Alemanha, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, União Soviética, eles lutaram simetricamente em campos de batalha. Ou seja,
seus tanques, aviões, etc., um contra os outros lutando simetricamente, porque eles tinham potências semelhantes. Agora, a guerra do Vietnã, ou a guerra no Afeganistão, eram guerras assimétricas, porque os Vietcongs não tinham nenhuma possibilidade de enfrentar o exército norte-americano da mesma forma com que os japoneses e os alemães enfrentaram o exército norte-americano. Eles tinham que usar táticas de guerrilha. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, que existe realmente uma invasão alienígena na Terra. Se esses alienígenas chegam até aqui, nós não temos tecnologias para ir até lá, eles vão ser muito superior tecnologicamente a nós. Então, a única forma de nós humanos resistirmos a um ataque deles seria numa guerra assimétrica, ou seja, usarmos táticas de guerrilha para poder contê-los o máximo possível. Destruir suas bases, destruir suas naves aos poucos, mas nós não teríamos como fazer, porque nós não temos uma esquadra de naves espaciais, por exemplo, para enfrentá-los, tá? Então, essa é a tática que os navios usam porque eles estão enfrentando os humanos numa guerra assimétrica e não numa guerra simétrica. Né? Se você pega, por exemplo, Star Trek, quando as naves do Império Romulano encontram com as naves da Federação, é uma guerra simétrica. Eles têm iguais condições de poder. Né? Mas, no caso aqui dos navios contra os humanos, é uma guerra assimétrica. Você usa tática de guerrilha quando você não tem condições de poder de fogo suficiente para enfrentar um inimigo cara a cara. Então, essa cena do trem, pessoal, é faroeste puro. Puro faroeste. Tá? E aí quando você vai assistindo o filme, você vai se deparando com o faroeste o tempo todo. Tá? Eu vou citar aqui algumas questões para a gente interpretar o filme como faroeste sem falar do enredo. Tá? Eu falei dessa cena do trem, tá? Mas eu vou falar o máximo possível sem falar do enredo, porque vocês que vão ainda ver o filme, tá bom? Não atrapalhar. Quem já viu vai entender perfeitamente, quem não viu, depois, a hora que estiver vendo, vai falar, pô, olha lá, o professor falou isso e realmente está ali. Então, ó, primeira questão. O fato do personagem principal ser um humano que se tornou um nativo. Isso é muito comum na mítica do faroeste. Para pegar quadrinhos, só para pegar quadrinhos. Eu vou pegar os melhores quadrinhos de faroeste feitos, não são os quadrinhos de faroeste feitos nos Estados Unidos, tá? São os quadrinhos de faroeste italiano. Né? Os italianos fazem um faroeste muito bom, um quadrinho italiano. Então vamos pegar lá, ó, Tex. Tex é um branco que é chefe de uma nação indígena, os Navarro, e ele luta ali para proteger os índios, né? Gente, se você assistiu o Avatar ou vai assistir ainda, né? O chefe da resistência é justamente um humano, né, que se tornou Na'vi, né? Como Tex, como o Mágico Vento, né? O Ned Ellis se torna inclusive um xamã Sil ou Dakota, né? Zagor, que também é um branco que protege toda uma floresta habitada pelos nativos, né? Darkwood. Né? Então, você sempre tem esse aspecto do branco, né? Que se torna nativo americano, e você tem isso colocado ali também do humano que se torna Na'vi e que ele vai ser o comandante da resistência, até porque ele conhece as táticas militares utilizadas pelos brancos. Porque é uma guerra diferente da que os nativos fazem. Porque nas pradarias dos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente vai consultar historiografia sobre os povos indígenas, eles não fazem aquela guerra total. Eles fazem aquela guerra de escaramuças. Então ataca, o outro vai lá e ataca, leva alguns prisioneiros, leva alguns cavalos, algumas coisas, mas não é aquela guerra de conquista de território que é a guerra geralmente feita na modernidade, que você invade uma nação toda, ocupa toda, e ela faz um tratado de paz e acaba a guerra. Não, são guerras de escaramuças, né? Geralmente são guerras de pequena intensidade, e não guerras totais, como a praticada na Europa. Então, os índios não estavam acostumados com esse tipo de guerra. Né? Os povos originários, os povos nativos. Pelo menos não os dali do oeste norte-americano. Que aí é diferente de você falar
da sociedade maia, da sociedade inca, da sociedade azteca, tá? Porque a gente também não pode pegar todas as sociedades lá que vai da Patagônia ao Alasca e pensar ela uniformemente, tá? Eu estou fazendo esse exercício de pensar a partir da mítica do faroeste, mas eu não estou dizendo com isso que eu não entendo que essas sociedades são muito mais complexas do que isso e que elas têm uma diversidade de organizações sociais, de guerra e etc. do que isso, tá bom? Eu estou pegando aqui, vamos lá, eu tô pegando aqui o próprio mito do faroeste, como a gente vê ele nos quadrinhos e e no cinema, para poder comparar com o filme Avatar, tá? Como os nativos americanos são apresentados nessas mídias, tá bom? Se eu fosse pegar a historiografia e comparar aquilo que da antropologia, que a gente sabe que como essas sociedades funcionavam, seria um exercício muito mais acadêmico, muito mais profundo sobre isso, tá bom? Porque essas sociedades têm uma enorme diversidade entre elas. E essa diversidade muitas vezes não é passada pelo cinema, pelos quadrinhos mais. Não o quadrinho do Tex, não o quadrinho do Zagor, mas principalmente pelo quadrinho História do Oeste, pelo quadrinho do Mágico Vento, essa complexidade dessas sociedades estão muito mais presentes. Por isso que são as duas melhores séries para entender o nativo americano do norte-americano, são essas duas séries. Mágico Vento está todo publicado no Brasil, História do Oeste precisa ser republicada, né? Precisa muito ser republicado no Brasil. Então vamos lá. O menino, ali aparece também o menino humano criado pelos nativos. Isso é muito presente também na mítica do faroeste, né? Ou o menino que é, digamos assim, meio humano, né? Que são os filhos ali do personagem principal, que é meio humano e meio nativo, que é por exemplo, o Kit Miller, o filho do Tex, que fica ali entre as duas sociedades. O Kit Miller, por exemplo, ele vive muito mais com os navarros, né? Mas ele inclusive há episódios do Tex onde o Kit Miller sofre preconceito racial, né? Preconceito étnico por ser meio navarro. Tem também um outro quadrinho belíssimo de faroeste chamado Bela e Bronco. Inclusive agora eu acabei de receber as edições da Saikan e estou lendo e depois vou gravar um vídeo sobre eles aqui pro canal, que também mostra, né, o personagem principal, o Bronco, ele é meio iroquês, né, e meio branco. Então ele também tem vários episódios ali dele sofrer esse tipo de preconceito. Isso é apresentado ali através dos filhos do personagem principal. Ah, e o menino branco criado pelos nativos também é apresentado ali por aquele menino, que a gente vai descobrir também, né, quem é o pai dele ao longo do filme, né? Na verdade já estava colocado no primeiro, né, filme, quem assistiu o primeiro já vai saber, mas que também ali está sendo colocado, e ele fica inclusive dividido entre essas duas sociedades. Essa divisão não aparece tanto, mas no finalzinho vai aparecer essa divisão de lealdade aí entre essas duas sociedades. Outra questão ali, o contato dos navios com as criaturas. Lá eles usam o cabelo, né, para poder fazer um contato que é biológico. Apesar desse contato biológico não existir no nosso mundo, o contato, por exemplo, que os Dakotas, os índios da Pradaria, tiveram com o cavalo é um contato muito semelhante. É um contato quase mítico. O cavalo, né, se transformou para os índios das planícies, não me engano, quase que assim, quase que uma entidade ligada a ele, né? Assim, era indispensável você pensar a vida do índio da pradaria fora do cavalo. O que nos coloca, é uma questão que depois eu vou trabalhar melhor no segundo vídeo, quando eu vou falar sobre antropologia, é quantas essas sociedades elas se modificam. Então a gente tem que também parar de pensar nas coisas que sociedades
que sociedades nativas, elas elas são paradas no tempo, elas não são. O próprio fato de como os índios da pradaria norte-americana, eles receberam um cavalo entre o século XVI e XVII, e no século XIX o cavalo estava tão impregnado que a cultura deles havia se modificado tanto que o cavalo se tornava indispensável para você pensar a cultura do índio da pradaria, mostra o quanto essas culturas, elas não são paradas no tempo, elas são culturas que também se modificam, e muitas vezes a ideia popular é que elas são culturas paradas no tempo, e não são, tá? Talvez elas, desculpa, esse processo de mudança seja, digamos assim, não tão rápido quanto é na sociedade moderna nossa, porque as mudanças são extremamente rápidas e impulsionadas pela tecnologia, mas elas ocorrem. Aí percebe uma coisa, eu não estou usando aqui o termo tribo. Vocês têm que assistir o segundo vídeo para saber por quê, tá bom? Então, todos esses fatos nos caminhos aí para um faroeste de sci-fi, né? Avatar como faroeste. Bom, eu já falei da cena do ataque ao trem. Os Na'vi também utilizam um tipo de guerra que os indígenas, os nativos americanos utilizavam, que é a guerra assimétrica ou guerra de guerrilha. Os Apaches, por exemplo, utilizavam muito essa guerra. Tanto é que no final lá já do século XIX, um pequeno número de Apaches, uma dezena, 2 dezenas de Apaches chefiadas pelo Jerônimo, continuavam mantendo a guerra contra a cavalaria norte-americana, apesar de seu número ser infinitamente inferior. Por quê? Porque utilizavam de técnicas de guerra assimétrica. E com isso eles conseguiam se manter na resistência, mesmo sendo infinitamente superior. Lógico que há um momento em que a superioridade tecnológica e a superioridade de meios acabam fazendo que seja impossível continuar essa luta, né? Assim, o maior momento de guerra simétrica entre os indígenas e a cavalaria norte-americana foi a Batalha de Little Horn. Esse foi o maior momento de guerra simétrica. Mas fora isso, que foi inclusive a batalha que o general George Armstrong Custer perdeu, né, contra o touro sentado, o cavalo louco e os índios da pradaria. Mas fora isso, quase todas as batalhas foram batalhas assimétricas. Tá? Também tem a questão da divisão, né? Ali você tem várias... os filmes se referem a tribos, né? Mas eu vou me referir aqui a sociedades, a povos ou a nações nativas ali de Pandora, né? Que apesar deles serem, digamos assim, uma mesma espécie, né? Ou uma mesma de terem entre si vários elementos culturais compartilhados, eles não se unem como uma grande nação para uma resistência, porque eles também têm as divergências internas, são várias nações. Isso está ali muito presente no filme, isso parte do quê? De que aqueles povos, eles que compõem aquelas diversos povos, etnias, etc., eles não são um mesmo povo, uma mesma etnia, eles não agem como se fosse uma mesma nação, porque realmente não são, assim como entre os nativos americanos também não eram. Os Apaches eram muito diferentes dos Sioux, tinham culturas diferentes, formas diferentes. E outra coisa, antes dos europeus chegarem aqui, eles guerreavam entre si, assim como os europeus guerreavam entre si, assim como os asiáticos guerreavam entre si, os africanos guerreavam entre si, né? Então, são nações distintas, com interesses distintas, etnias distintas, né? Mas essa parte sobre etnia, espécie, eu vou levar para o segundo vídeo, tá? Mas isso mostra um pouco também daquele tipo de organização, que não havia um estado global ali. E a gente vê essa diferença porque na Terra, naquele momento, existe um estado global, né? Ou isso deixa o filme, pelo menos pelo que a gente vê pelo filme, existe um estado global, digamos assim, um estado nacional global, e esses povos ainda estão divididos entre diversas sociedades cujo número, né, com uma organização que é diferente daquele estado global. E por isso aquele estado global tem muito mais
força, principalmente militar, para coordenar ações contra essas várias entidades menores, essas várias sociedades menores que são apresentadas ali. Isso aconteceu muito na própria expansão para o oeste, porque quando os Estados Unidos se consolida como um Estado nacional, né, e ele ruma para o oeste, né, cada sociedade indígena, cada povo ali, cada nação indígena, elas são muito menores, né? Muitas delas não têm a organização que leva a ter um exército, né? Você ainda não tem, elas não têm exército, elas têm guerreiros, quer dizer, todos os homens são caçadores, guerreiros, etc. Né? Mas ela não tem exércitos profissionais. Enquanto os Estados Unidos têm um exército profissional, está organizado como uma, uma nação, né? Um Estado, nação, e isso, no cômputo militar, lhe garante uma superioridade. O que eu não estou dizendo é que esse tipo de organização social é superior evolucionariamente ao tipo de organização social dos povos nativos, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que na parte militar, esse tipo de organização social consegue manter, né, principalmente a partir do século XIX, exércitos, né, profissionais para a guerra. E isso, sim, na guerra, dá uma superioridade muito maior a tipos de organização de nações, de povos e de sociedades cujo o tipo de organização social não consegue gerar, tá? E aí, para a gente usar até uma terminologia, essa mulher não consegue gerar riqueza o suficiente, excedente o suficiente para manter um exército, uma organização militar de pessoas que são dedicadas apenas à guerra, de pessoas que e até pelo número também de pessoas que tem cada sociedade. Então, isso dá uma superioridade muito grande aos Estados Unidos a manter um exército, a manter uma cavalaria frente aos povos nativos. Tá? E o que eu não estou fazendo aqui, em nenhum momento, é dizer que tal organização social é superior ou é um estágio superior à outra. Longe disso. Tá? Muito possivelmente, as pessoas que viviam, né, muitas que viviam nas sociedades nativas, né, e a gente sabe disso hoje por questões pelas pesquisas antropológicas, né, elas viviam às vezes uma vida que era muito mais aprazível, muito melhor e principalmente no sentido da sua liberdade do que em muitos estados nacionais, tá bom? Mas até essa questão de comparar sociedades é uma coisa que na antropologia a gente já tem deixado de lado e a gente entende cada sociedade pelas suas próprias características, tá bom? Então não vamos falar aqui só para deixar muito claro que eu estou falando aqui simplesmente do tipo de organização militar, de organização social onde você gera muito excedente e com isso você consegue manter um exército. Os incas também conseguiam fazer isso, tá? Os astecas também, porque eles já tinham os impérios, tá? Já tinham uma organização de sociedade que permitia gerar excedente e manter exércitos de conquista, tá bom? O fato deles terem sucumbido aos espanhóis vem de outras questões que não essa. Mas é isso, vou encerrar por aqui, porque o vídeo já está ficando muito longo, né? Eu já estou entrando em questões muito técnicas, então vou encerrar por aqui. Apenas para finalizar, Avatar é um faroeste espacial, é um faroeste sci-fi. Se você gosta de faroeste, você vai gostar de Avatar. Porque é isso que Avatar nos entrega, um faroeste no espaço. Tá? É isso que é Avatar. Bom, volto a repetir. Like, comentários e compartilhar o vídeo para ajudar aqui no canal. Até o próximo vídeo. Amanhã sai outro vídeo sobre Avatar, explorando questões de xenobiologia e de exoantropologia. Aí sim, vídeo mais científico, discutindo essas questões
mais voltada para questões biológicas culturais. Até!